Graça e paz a todos, bem-vindos ao canal Aprofundando-se na Palavra. Hoje nós queremos dar continuidade àquelas duas árvores lá de Gênesis, capítulo 2. Falamos sobre a árvore da vida e hoje nós vamos falar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore bastante necessária de entendimento. Ela nem é muito explicada ou pregada. Prega-se muito a árvore da vida. E nem tanto ainda como deveria, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal fica a árvore do diabo, e a árvore da vida é Jesus e acabou, é Deus. É verdade isso, mas vamos ver o que a gente pode peneirar aí e aprender de útil, porque existe uma coisa tremenda por detrás dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Hoje ela é presente, tanto a árvore do conhecimento do bem e do mal, quanto a árvore da vida, na vida do cristão. Por quê? Porque quando Adão pecou, ele foi separado, para que não comesse da árvore da vida. Porque não dá para servir a dois senhores, ou serve um ou serve a outro. Tá? Mesmo nós que temos a salvação, Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, e nós, aceitando Ele, nós fomos redimidos do pecado. Ele pagou todos os nossos pecados, todo o pecado que nós já tínhamos cometido e o que nós iríamos cometer. Mas como é que funciona essa verdade? Como é que funciona isso na prática? Tá? Na prática significa o quê? Que você tem perdão dos seus pecados. Mas como assim, pastor? Como é que você tem perdão dos seus pecados? Quando você aceitou Jesus Cristo, foi tudo pago. Tá? Agora, tá? A palavra de Deus diz que a inclinação para a carne é morte. Tá? Então, nós podemos nos inclinarmos para a carne, tá? E cometermos pecados. Tá? Coisas que desagradam a Deus. E há pecado que é para a morte. Digo-se que pelo tal nem ore. Olha só que coisa tremenda. Mas nós também nos inclinamos para o Espírito, porque nós nascemos de novo e nós temos Espírito. Então, quando nós nos inclinamos para o Espírito, nós vivemos algo espiritual. Quando nós inclinamos para a carne, tá? Nós vivemos coisas pecaminosas. E como é que fica agora, pastor? O crente pecando, pode pecar? Não devia, mas pode, porque ele tem a alma, ele tem a carne ainda nele. Esse é o grande problema. Quando nós nascemos de novo, tá? O velho homem, considerai-vos mortos para o pecado, porque você tem que se considerar, mas você não está morto para o pecado. Não é um fato. Ah, acabou, não tenho mais como viver, porque o pecado não habita mais em mim, acabou. Não é assim. Então, é que nós erramos por não conhecer, tá? Erramos por não entender o que a palavra de Deus vem nos ensinando, tá? Então, o que acontece? Quando nós pecarmos, uma vez já salvo, esse pecado faz separação entre Deus e o homem. A Bíblia fala isso. E agora, como é que resolve? Eu cometo um, me afasto um pouco. Eu cometo outro, se afasta mais. Ah, pastor, mas eu não cometo. Acabou de mentir. Então, está cometendo outro pecado agora, né? Estou brincando, tá? Mas é verdade isso. É verdade. Quem pode dizer que não peca? Tá? Por quê? Porque nós estamos na carne. E vocês vão ver porque é até fácil pecar. Você peca sem perceber. Por causa dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você andar na árvore da vida, no espírito, né? Em espírito, você não peca e nem pode pecar. Porque João disse que a semente de Deus está em você. Tá? A semente de Deus, a natureza de Deus está aqui em você. Não tem como pecar. Se a natureza de Deus está fluindo em você, não dá para sair duas águas tipo diferentes da mesma fonte. Percebe? Ou você está numa fonte ou está em outra. Então, nós temos que perceber isso. Por quê? Porque aqui, olha só, tem uma palavrinha aqui chave, bem. Pode existir algum bem fora de Deus?
Ela está falando que tem, que é a árvore do conhecimento do bem. Aliás, Deus está falando isso. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Porque é um engano do diabo, tá? Talvez você se preocupe com a árvore do conhecimento do mal, mas a árvore do conhecimento do bem passa desapercebido. É algo que não tem nada a ver, não existe meio termo. Ou é ou não é. Ou é de um lado ou é do outro. Não tem esse negócio de meio, sabe? Não, mas isso aí é natural. O natural está contaminado. Entenda? Quando o pecado entrou no mundo, o natural já não é mais. Até a natureza geme na expectativa da redenção de Deus sobre a terra. Então, olha só, a natureza, nossa natureza humana está contaminada. A alma é o chuchu que pegou o veneno. Se ela não se inclinar para o espírito, tá? Ela peca sem perceber. Sabe? Porque pelo natural ela pega e não percebe. Eu gosto de dar um exemplo, eu gosto de exemplo às vezes forte para poder marcar bem. Tá? No Velho Testamento, tá? Era pecado matar? Olha que está lá, ó, não matarás. Nos 10 mandamentos. Mas e agora? Golias, Davi matou Golias. E daí? Então ele quebrou? Tá? Se é o mandamento de Deus, é o mandamento, não é a partir do mandamento, é sempre. É sempre. Então, vamos entender? Deus estava dando um mandamento nele, um mandamento de dor, né? Foram 10 mandamentos que ele nos deu. Tá? Então era para seguir aqueles mandamentos. É a expressão de Deus. Agora, eu tenho que seguir, fazer a vontade de Deus. Quando Deus mandava matar os filisteus, era para matar. Pecado era não fazer aquilo. Eu não sei se eu estou confundindo na tua mente, mas eu quero que você entenda que o importante é fazer a vontade de Deus. Ainda que ele te mandasse matar, se ele mandou mesmo, ele mesmo mandou, querido, pecado é não matar. Então, você precisa entender, você precisa ter discernimento, senão você não sabe por onde está caminhando. Se você não sabe o caminho que você está indo, você vai cair. Você vai pisar em coisas erradas, você vai fazer coisas erradas, porque você não sabe o caminho que você está andando. Então, a primeira coisa que o cristão precisa é de discernimento, que não é uma coisa que vem com entendimento, sabe? É uma coisa que vem por revelação, sabe? Nos é conscientizado, uma das faculdades do Espírito, que é a consciência. Nós somos conscientizados, é onde nós recebemos revelação, sabe? Nós recebemos revelação das coisas. Não é lendo a palavra, tá? Ela é morta. A palavra é morta, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Tá? Então, você lê a Bíblia só lendo por ler, isso é um grande perigo. Tá? De repente você faz faculdade teológica, faz um monte de coisa, achando que está... Nossa, sou espiritual pra caramba, eu sei até onde estão as vírgulas na Bíblia. Querido, a palavra tem que ser espírito e vida. Ele fala, a minha palavra é espírito e vida. Ou seja, se você não tocar ela com o espírito, você está enchendo a mente com um monte de coisa. E mente é alma. Mente, vontade e emoções é alma. Consciência, comunhão e intuição são faculdades do espírito. Então você tem que tocar ela com essa faculdade. Por isso ele te deu um novo nascimento e te colocou um espírito. Para que você tenha agora a mesma natureza para poder ter comunhão com ele. Agora você quer ter comunhão com a vida humana? Não dá. Não dá. Não dá para ter comunhão com a vida humana. O Senhor vem comungar no nosso espírito. Aonde ele habita em você? Na alma? Não. Ele habita em teu espírito. No teu espírito. O Espírito Santo habita no teu espírito. Então, se você se inclina para o Espírito, você tem comunhão com Ele. Não tem como ter comunhão com Deus, não tem como ter comunhão com Cristo, não tem como comunhão com o Espírito se não for no teu espírito. É isso que representa as 10 virgens. Tá? Elas nasceram de novo. São virgens, são puras, foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Mas o que acontece? Nasceram de novo.
foi gerado o Espírito de Deus dentro dela. Ela teve um novo nascimento. Então, é a lamparina. Mas a lamparina tem que conter o quê? Tá? O nosso espírito tem que conter o quê? O azeite. Tá? Tem que ser cheio do Espírito. A palavra fala, enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque nós temos uma lamparina vazia. Tá? E como é que faz isso? É o que nós estamos falando a cada estudo sobre a árvore da vida, o rio que flui para crescimento, vem gratuitamente pela graça de Deus, mas ele nos leva em direção a um crescimento. Tá? E o que acontece lá? Encontramos lá na terra de Avilá o quê? Tá? Ouro. Lá tem ouro. O que quer dizer o quê? Ouro é uma natureza que não é criada pelo homem, não é natural. É algo fora do natural. Ou seja, você vai ser impregnado das coisas de Deus. Na Bíblia, o ouro representa a natureza de Deus. Sabe? Por isso que é ruas de ouro e cristal. Sabe? São coisas, é a natureza de Deus repleta em toda parte que você olhar, pisar, ou ver, fazer. É Deus em tudo. A plenitude de Deus ali presente na Nova Jerusalém. Então, nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos ser enganados. Olha o que Provérbios 14, 12 diz. Há um caminho que ao homem parece direito. Eu te diria, é o caminho da árvore do conhecimento do bem. Bem. Ou é o caminho da árvore da vida, ou é o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem e o mal estão andando junto ali. O que ele quer dizer isso? Que só tem mal. Só tem mal. Mas o mal, uma parte está travestida de bem. Ela parece bem. Ela aparenta o bem. Mas quando você faz aquilo, é morte. Porque o fruto dela, há caminho a um homem que parece direito, reto. Mas o fim dele são os caminhos de morte, da morte. É isso que você quer? Se encher de morte? Jesus veio para te encher de vida. Mas se você caminhar erroneamente, você vai se afastar do Senhor. Toda vez que você peca, lembra, tem que pedir perdão. Porque enquanto a tua comunhão foi quebrada com Deus. Ele não. Veja bem, não entristeçais o Espírito que é em vós. Toda vez que nós pecamos, nós entristecemos. Mas há um momento que você peca tanto que ele sai de você. Aí é o dano, um dano irreversível. Não adianta aceitar Jesus, não tem mais como aceitar Jesus. Você perdeu a tua chance. Você perdeu a tua chance. Tá? Uma vez que você nasceu e perdeu essa vida espiritual, você não tem mais. É algo muito sério isso, muito sério. E facilmente acontece por causa disso. Tá? Você vê as preocupações da vida. Por que Jesus fala? Não andeis ansioso por coisa alguma, pelo que vai comer, pelo que vai vestir. Cá entre nós, não é o que a humanidade hoje vive? Tanto crentes como não crentes. Então, essa ansiedade é pecaminosa. E daí? Né? Mas o que acontece? Meu Deus, como que eu vou fazer? Por isso que ele te leva para o deserto. Uma vez salvo, você atravessa o Mar Vermelho. Sabe o que você encontra no outro lado? Mar deserto. Você tem que aprender a receber as coisas de Deus. Você tem que receber a comida de Deus. E não pode guardar para amanhã, porque se você guardar para amanhã, porque você não está confiando que ele vai te dar de novo. Tá? Você tem que rachar, ele tem que rachar a rocha para te dar água. Você vai beber a água da rocha fendida. Você vai sentir calor, ele vai te dar nuvem. Você vai sentir sede, tá? Você vai sentir, oh meu Deus, você vai sentir fome, ele te dá o maná, tá? Se você sentir frio, ele vai te mandar o calor. Ele vai te dar toda a provisão. Tudo aquilo que nós vemos lá no deserto, é isso.
sabe? É Ele te preparando o crescimento espiritual na dependência. Quanto mais você cresce em Deus, mais você não depende dessas coisas naturais, tá? Tipo dinheiro e isso, aquilo, tudo natural, sabe? Carro, casa, tudo isso é o mundo que oferece, tá? A vida que os antigos tinham era uma vida de altar e tenda. Por quê? Tenda é uma moradia simples e fácil, você desmonta ela e vai. Ou seja, vai para onde? Para onde o Senhor mandar você ir. Tá? Você não fica preso, o Deus quer te mandar para alguma coisa, mas você está fixado em tal, tem a residência, está fixada em tal lugar. Só falta falar, Senhor, eu não posso, eu estou fixado aqui. Meu Deus. Então, vamos ver o que o Senhor está querendo mostrar nessas entrelinhas. Tá? Tem caminho que parece reto. As coisas naturais, elas são maldosas, elas são ruins? Muitas delas não. Não é. Mas o uso delas fora de Deus, meu Pai do céu, é morte. Está aí, ó. Parece reto. Tem problema eu trabalhar? Tem problema eu ganhar dinheiro? Tem problema eu comprar um carro? Tem problema isso? Não, mas pode ter. Depende do cenário. Como que é isso aí? Está no espírito ou está na alma? Porque cá entre nós, o ímpio não tem alma, não tem espírito, tem alma. E eles, às vezes, são até muito mais ricos do que a gente. Então, você vê, isso não responde. Uma coisa é você correr pelos seus méritos, você foi lá, se formou e fez tudo, depois, para desencargo de consciência, foi Deus que me deu. E Deus está falando, eu não fiz nada. Você fez tudo sozinho. Você nem me chamou. Você ia lá na faculdade junto comigo, ficava lendo a palavra, ficava tendo em comunhão com o meu espírito. Tá? Você estava lá, ia até para o barzinho, às vezes tomava alguma coisinha que não era para tomar. Hã? E fala agora que eu te formei e eu te abençoei. Eu estou exagerando, eu sei. Mas por quê? Porque você tem que abrir os olhos. Porque isso faz separação entre nós e Deus. Ou serve a Deus, ou não serve. Gente, até o que você serve na igreja, você tem que tomar cuidado. Porque, veja bem, mas eu faço na igreja tudo que é para Deus. Amém. Amém. Tá? Me diz uma coisa, Marta estava fazendo tudo aquilo para quem? Para Jesus. Jesus estava ali na cara dela. Ela foi ficar fazendo coisa, comida, arrumando a casa, sei lá o que ela estava fazendo. Estava fazendo para Jesus. Mas sabe o que Jesus falou? Maria escolheu a melhor parte. Deus quer casar, Jesus quer casar com você. Ele está a fim de namorar com você. Sabe? Ter comunhão íntima com você. Ele quer namorar, quer te conhecer mais. E que você conheça Ele mais também. Ele quer se casar com você. Ele não quer que você seja uma empregada da tua casa, que faça as coisas. Sabe? Não desprezando Maria, mas ali mostra dois tipos de crente. Tá? O que trabalha e às vezes nem é recebido aquilo por Deus. Ele acha, ele está fazendo, mas Deus só recebe uma coisa que é feita pelo Espírito. Se você faz porque você acha, porque você quer, pela tua vontade, é a alma. É a alma. E a alma está contaminada pelo pecado. A alma está contaminada pelo pecado. A alma ou se inclina para o espírito ou se inclina para a carne. Tá? Não tem terreno neutro. Tá? Árvore do conhecimento do bem. Tá? Conhecimento já é uma coisa, tá, que não vem de Deus. Deus nos dá revelação. Nós temos entendimento por revelação. Não porque nós usamos a nossa mente. Essa é a diferença de quem recebe revelação, tá? E de quem estuda, por exemplo, só fazendo seminário, faculdade teológica. Eu fiz tudo isso. Eu posso dizer, eu fiz isso, tá? Mas aquilo ali não toca a Deus. Aqui você fala das coisas de Deus. E falar das coisas de Deus não quer dizer você comungar com Ele. É Marta que está fazendo as coisas de Deus, tá? Para Deus, mas não está vivendo Deus. O que Deus quer é que a gente se encha dele, encheios do Espírito, sabe? As virgens
prudentes, tá? Que faltaram o quê? Se encheram, eram lavados, remidas pelo sangue de Jesus, mas tinham a lamparina, que é o novo nascimento, tinham o Espírito, mas não usavam, não enchiam ele de azeite. Quando o noivo veio, elas eram virgens, eram salvas, pura, purificada, elas eram nascidas de novo. Ou seja, não tem problema. Só que não foram para bodas do Cordeiro. Não vão para o inferno. Sabe? Não vão para o inferno. Mas não vão ser noiva de Cristo. Ah, mas pastor, tem isso de algum cristão que não vai ser noiva de Cristo? Está lá escrito. Tá? Uma foi para a boda do Cordeiro, a outra que ficou é virgem e pura. Não deixou de ser pura. Não deixou de ser pura. E pura por quê? Porque foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Tá? Quem é que vai ficar na grande tribulação enquanto tiver a boda do Cordeiro? Tá? E vai estar lá para não colocar o sinal da besta na mão? Tem que pagar com a própria vida? Sendo que não precisava, podia estar com Jesus, casada com Jesus, mas não subiram, eram só salvas. E que ainda vão correr por testes, passar por testes que pode até perder. Se colocar o sinal na besta, perdeu. Então, ser crente não é brincadeira, sabe? Ah, Deus é tão bom, Deus me dá as coisas. Gente, que infantilidade! Somos cristãos, bebês espirituais, como Paulo diz. Estamos tomando leitinho racional. Ele quer dar-nos alimento sólido e não pode, porque senão mata a gente ainda. Ele vai casar com um bebê? Você casaria, humanamente falando, com um bebê? Não dá, filho. Tá? Ele tem a vida, mas ele é humano também. Como eu também sou espiritual e Deus é espiritual. Mas e daí? Eu sou criança, sou bebê, sou menino. Sabe? Eu tenho que chegar. Por isso que nós temos que crescer a estatura de varão perfeito. Como que é? Exercitando o rio lá, que representa o Espírito, esse fluir do Espírito. Quanto mais ele flui, mais ele gera vida. A vida espiritual em você. Crescimento de vida. Lembra da terra de Avilá? É isso. Então nós precisamos aprender a crescer. Porque sem crescimento, sem santidade, santidade vem com crescimento. Sabe? Não é um ato humano, que eu não vou fazer nada. Não, é ser santo. É um processo. É ser santificado. Percebe? Tá? Santidade, você precisa ser santificado. Você passa por um processo espiritual. Não é, eu não peço mais, eu não fumo mais, eu não bebo, eu não faço isso. Querido, se você estiver fazendo no Espírito, tem valor. O que você não faz no Espírito, ainda que seja bem, é a árvore do conhecimento do bem. Está entendendo o que é a árvore do conhecimento do bem? Fazer por obras humanas é a árvore do conhecimento do bem. Mas leva você para o inferno do mesmo jeito. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Porque o diabo anda ao redor, bramando como um leão, a quem possa tragar. Quem? Os ímpios? Ele detesta cristão. Ele detesta cristão. Então, nós temos que aprender a vigiar em todo o tempo, porque o vosso adversário brama como leão. Tá? Nós temos um adversário. Então, se ele não é daquele, você não é daqueles que vai para o pecado e se joga e faz isso e tudo aquilo, ele vai te enganar. Ele vai fazer você pecar fazendo coisas boas, retas, sendo caridoso, sendo tudo, mas não por Deus, pela tua vida humana. Tudo que você faz pela vida humana não tem valor. Não tem valor. Andai em espírito. Por que ele quer que a gente ande em espírito? Porque isso agrada a Deus. Quando você anda na vida humana, para que eu te salvei então? Para que eu te coloquei um espírito? Para você andar no espírito. Ou seja, tudo que você não anda no espírito está fora da minha vontade. A minha vontade é que você ande em espírito a tal ponto de se encher do espírito. Agora, se você não anda, você está andando pela tua alma. Eu morri para isso. Para te dar um espírito. Te dar uma novidade de vida. Para te dar um novo nascer. Um novo nascimento. Pelo qual você vai agora viver. Não para voltar a viver a velha criatura. Tá? Então, é natural. Tá cheio de pessoas boas neste mundo, mas vão para o inferno.
Porque de boa, como diz o ditado, né, de boa intenção o inferno está cheio. Mas por quê? Porque ou você é edificado no Espírito, ou você cumpre as concupiscências da carne. Isso que é o problema dessa árvore. E quase ninguém fala sobre ela, porque ela te engana. Ela te engana, gente. Tá? Ela te leva a fazer coisas que o Provérbios 14 há caminho que parece reto aos homens, mas o fim deles são os caminhos de morte. Então, cuidado com isso, cuidado. Quantas coisas no mundo parecem boas, mas se você soubesse, se você tivesse discernimento, você fala, não quero saber de me envolver com isso, não. Quantas coisas naturais que só do fato de você estar fazendo aquilo, você está saindo do Espírito. Porque pelo Espírito você não faz coisas naturais, pelo Espírito você vive espiritualmente. Tá? Mas eu sei que a vereda do justo é como a aurora, nós falamos no último estudo. É aos poucos que vai acontecendo isso. Mas, querido, quanto mais você se inclinar para o Espírito, mais as obras do Espírito vão se manifestar na sua vida. Frutos do Espírito, dom do Espírito. Agora, por que a maior parte não tem nada, nem de dons, no ministério, não tem nada? Por quê? Por quê? Porque falta crescimento espiritual. Você acha que você vai crescer espiritualmente por quantos anos você tem de crente? Pelo tempo devia ser mestre. Paulo fala. Tá? No entanto, são bebezinhos. Então você pode ter 50 anos de crente, você é bebezinho, ainda precisa direitinho racional. Por quê? Porque não aprendeu a andar no Espírito. Sabe? Andar no Espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Só tem um jeito. Quando você não está andando no Espírito, você está totalmente sujeito a andar na carne, a cometer pecado. Então, esse pecado, segundo a palavra, ele é fiel e justo para nos perdoar. Filho, não pequei, mas se pecar tem um advogado. Mas ele já não morreu? Sim. O que estava antes da minha salvação foram todos pagos ali, na cruz. Agora, ele já deixou saldo positivo. Toda vez que você pecar e você confessar o teu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar. Agora, se você não confessar, tá? Ele não é fiel e justo para te perdoar. Ou seja, você está distante de Deus. Cada pecadinho que você acha que é pecadinho, está lá, fazendo separação entre nós e Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Nós temos que nos alimentar, nós temos que fortalecermos, nós temos que comermos a palavra. Vendo as tuas palavras, logo as comer. É uma expressão que a Bíblia tem ali numa passagem. Por quê? Porque ela tem que ser alimento para nós, ela tem que nos alimentar. Assim como o alimento humano, né, natural, ele fortalece a minha vida natural e me mantém vivo e me gera crescimento. Sem isso eu não conseguiria crescer. O alimento espiritual faz a mesma coisa no nível espiritual. Agora, quais são os alimentos espirituais? Tá? Tem várias coisas. Você já é batizado com o Espírito Santo? A igreja foi inaugurada com o batismo do Espírito Santo. Por quê? A igreja não poderia ser testemunha de Cristo sem ser cheia do Espírito. Não foi só um momento. Ali mostra a base pelo qual a igreja foi edificada. O Espírito Santo vindo sobre eles e repartindo línguas como que de fogo. Então não é uma coisa que aconteceu ali. Você é igreja, você faz parte daquilo. Então aquilo, eu só não tinha nascido ali. Mas isso se eu estivesse lá, eu também estaria recebendo. Como eu não estava, eu preciso receber agora. Sabe? Eu tenho que buscar o reino de Deus. Isso faz parte do reino de Deus. Agora, isso engana. A árvore do conhecimento do bem, sabe o que ela diz? Não, você busca o bem, fazendo o bem a todos, tá? Não. Você faz o bem servindo em espírito e em verdade. Até adorar, cara. Você não consegue adorar. Desculpa a expressão, cara, tá? Não me leva a mal, é só uma expressão. Mas nós temos que adorar em espírito e verdade. Se você não entrar em espírito, e eu vejo que a maioria dos cristãos não sabe o que é entrar no espírito. Ele não sabe entrar na hora que ele quer. Às vezes até acontece e ele acabou entrando no espírito.
e vive uma experiência legal, mas você pode fazer isso a qualquer hora. A Bíblia diz, andai em Espírito. Se ela fala para andar, é porque eu posso fazer isso a qualquer hora. Tá? Agora, quando eu não ando no Espírito, eu estou sujeito a cumprir as concupiscências da carne. E isso faz separação entre nós e Deus. Tá? Isso impede o meu crescimento. E se eu não tenho crescimento, como que eu vou ser preparado como noiva? Tá vendo as implicações uma das coisas da outra? Tá lá, ó, tudo na árvore do conhecimento do bem. A árvore do conhecimento do bem, do mal, é mais explícita. Você tem que ser cara de pau para ir lá e fazer mesmo. Tá? Você sabe que está pecando, mas assim mesmo você peca. Agora o outro não, você acha que está fazendo bem, mas não está fazendo a vontade de Deus. E se não está fazendo a vontade de Deus, já está pecando. Sério isso, né? Então não deixa o diabo te roubar nem a salvação e nem o casamento com Cristo. Uma coisa é separada da outra. Você pode ser salvo e não se tornar noiva de Cristo, porque ele não vai casar com um bebezinho espiritual. Ele vai casar com aquele que é a estatura de varão perfeito, aquele que se preparou, foi ataviada pelo Espírito, como a palavra nos ensina, se encheu do Espírito, a virgem que não era doida. Que é loucura você ser virgem, ser pura, purificada pelo sangue de Jesus e não investir nisso, se encher, vai deixar faltar o óleo. Mas por quê? Porque é enganada. É enganada pelo tempo. Não, ainda vou buscar mais a Deus, tá? Eu sei que eu preciso, tá? Mas está esperando o quê? Está esperando o quê? O diabo te roubar tudo até a salvação? Tá? É complicado isso, gente. É isso que representa a árvore do conhecimento do bem. Ela te engana. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Se isso pertence a ele, então é isso que ele é. Tanto conhecimento do mal, quanto que é mais explícito, quanto conhecimento de bem, que parece caminho bom, reto, é morte. Então o diabo vem travestido, né? Do bem, de coisas boas, ou neutras. Não estou fazendo nada do diabo, tá? Eu estou fazendo só, vivendo o meu natural. Afinal, eu tenho a natureza humana. Sabe o que é a natureza humana? A tua alma. Ó, eu vou até antecipar aqui só para falar o último versículo que era para falar. Ó, João 12, 25. Alma, tá? É psique no grego. Então lá em João está escrito psique, que representa o quê? Alma e vida, tá? É uma qualidade de vida, psique. A vida zoe é a vida espiritual, tá? Assim como tem a vida do cachorro, como tem a vida humana. É isso que está querendo dizer. Então ele está se referindo à vida da alma, tá? A vida humana. Ó, quem ama, parece um contrassenso. Poxa, Deus não quer que eu viva a minha vida humana. Porque olha só, ele quer amar a sua alma, a sua vida, perdê-la. Então se eu começo a agradar, eu acho tão bonitinho, né? Tá? As pessoas, né, os homens e as mulheres se enfeitam tanto, principalmente mais as mulheres, para que essa vaidade tanto de se mostrar, né? Tem até quem diz, desculpa irmãs, não quero ofender vocês não, de jeito nenhum, eu sou casado com uma mulher, eu tenho filha também, sabe? Agora, você vê, tem até uma colocação que fala entre as mulheres, que uma mulher se veste para outra mulher. Como assim, meu Deus do céu? Diz para mim onde que base bíblica tem isso. E a maioria das irmãs fora desse contexto, nesse contexto ela nem vai concordar, tá? Mas falando assim, ela fala, é verdade, as mulheres, quantas eu já ouvi falar, não confessando, não, realmente as mulheres se vestem para outra mulher, tá? Ela detesta ver outra mulher bonita e ela não tá, então ela se veste para também. Gente, isso é humano, isso não tem nada a ver com Deus, tá? Isso é alma, você está amando a alma, e ela diz que você está correndo o risco de perder. Agora, olha só, olha a outra parte, tá? É mais ofensivo até do que a primeira. Diz assim, e quem neste mundo odeia, tá? A sua vida, a sua alma, ou seja, odeia essas coisas, guarda lá, preservar lá para a vida eterna. Oh, meu Deus do céu! Então isso influencia a minha vida eterna?
de ter ou não ter, ou deixar de ter. Sério, meus irmãos. Então, vida de crente não é leviana. Nós estamos aqui para crescer. Nós estamos aqui para viver o melhor de Deus nessa terra. Tá? O de Deus, não do homem. O do natural. Conhecimento do bem. O conhecimento do bem são as coisas naturais. Tá? Agora, Deus também abençoa. Deus pode te dar carro, casa, tudo. Nele. Agora, se foi pelo teu esforço, não tem do que se gloriar. Não é? Não tem do que se gloriar. Não é isso que a palavra fala? Então, a gente tem que vigiar, irmãos. Vigiar. Olha só. Eu quero só citar mais um pouquinho aqui. Ó. Olha só esse versículo de Judas 1:20. Que eu quero falar agora do outro lado, do lado espiritual, que são coisas que, se você não andar no Espírito, você não vive isso. Se você não vive, você não cresce, porque isso traz edificação, crescimento espiritual. E o teu crescimento espiritual é o motivo de você se tornar uma noiva em Cristo ou não. De você ser a noiva de Cristo ou não. Casar-se ou não. Ir para bodas ou não. Ninguém te ensinou isso? Está na Bíblia. Tá? Ó, mas vós, amados, edificando-vos. Eu vou edificar a mim mesmo. Mas como? Tem que ser no Espírito, gente. Não eu fazendo obras, não. E o texto fala isso, ó. Eu vou acrescentar algo em mim. Como? A mim mesmo. Sobre a minha santíssima fé. Tá? O quê? Orando no Espírito. Ah, mas pastor, eu oro, nossa, 24 horas por dia. Querido, tem uma expressãozinha que faz toda a diferença. Você ora na alma ou você ora no Espírito? Você já aprendeu a se colocar no Espírito? Como é que você ora então no Espírito? Talvez você ore e de repente, no momento, você acaba até entrando no Espírito sem perceber. Mas você às vezes não tem o discernimento para saber e aprender a entrar no Espírito todo o tempo. Estar no Espírito todo o tempo. Tá? É outra coisa. O crescimento é extraordinário. Aí a vereda do justo, tá? Vai acabar. O que é a vereda do justo que vai raiando até ser dia perfeito? Sabe por quê? Porque existem as trevas. Tá? Mas ela vai brilhando, o dia sendo perfeito, mas o dia perfeito, cadê? Cadê a escuridão? Cadê as trevas? Tem. Tá? Quando o sol se põe, aí escurece. Quando não tem a luz de Deus, quando não tem o Espírito se manifestando, aí há trevas. Olha só como vida cristã é algo sério. Tem gente, você tem Jesus, não tem enquanto... Não fala, mas age assim. Enquanto Jesus não vem, eu estou aqui fazendo as coisas, eu preciso viver também, né? Então o foco dela, a vida é essa. Tá? Porque fazendo isso, ela está esperando vai ver aquilo. Não, se ela fazer isso, ela pode perder a outra. Quem aborrece, quem ama a sua vida, perdê-la. Quem agrada, porque a outra fala aborrecer, então o ama a sua vida, que é agradar ela, fazer as vontades dela, o que ela gosta. Tá? Ela gosta. E daí? Perder. Meu Deus, perder a alma. Aí é morte espiritual. Tá? Morte espiritual. Vai, o quê? A alma vai para o inferno. Vai para o lago de fogo. Vai arder por toda a eternidade. Não vai morrer e acabou. Não. Vai passar por um outro nível espiritual, mas do mal. Junto com anjos caídos, demônios, o próprio diabo. E eu não quero isso, querido. Eu prefiro perder toda essa minha vida, sabe? Quantas coisas que eu deixo de fazer para buscar a palavra de Deus, para buscar comunhão com Deus. Ah, mas eu não vivo humanamente. Eu vivo, querido, eu sou humano também, tá? Eu como, eu bebo, tomo banho, tá? Mas tudo que possa me fazer afastar ou gastar muito tempo, tá? Ou no coração, eu tomo banho porque eu preciso tomar banho. Vou ficar fedido? Eu como porque eu preciso me alimentar.
Então, eu procuro fazer isso, as coisas, sem buscar as coisas que vêm, sabe, dessa terra. Não andeis ansioso por coisa alguma, antes seja apresentada com orações e súplicas ao Espírito, do que você deseja. O deserto é sensacional, é a maior escola. O cristão nasceu, ele tem que entrar no deserto. Sabe, ele tem que entrar, tá com saudade da cebola? Do mundo? Não. Você tem que aprender a comer alimento espiritual. É o maná do céu. Quanto você quiser, porque quanto mais você quiser, é isso que Deus se agrada. Ele quer que você coma esse alimento espiritualmente. Tá? Mas é tudo espiritualmente. Gente, quantas pessoas saíram? Foram milhões de pessoas que saíram, que atravessaram o Mar Vermelho. Sabe quantas entraram na Celestiã, oh meu Deus, na Jerusalém Celestial, vamos dizer assim, na Nova Canaã? Sabe quem atravessou e herdou a terra? Sabe quem foi? 2. Josué e Caleb. Daqueles que saíram, 2. Então você vê como o mundo pode tanto te prender. Aqueles que não vivenciaram o mundo, nasceram no meio do deserto, ainda conseguiram passar. Mas aqueles que vieram de lá, do mundão, tá? Do Egito, que representa o mundo, só 2. Isso mostra o quê? Que é possível, sim. Mas tem que pagar um preço. Você tem que aprender a comer do alimento espiritual, tá? Você tem que depender de Deus. Ah, Senhor, está com sol. Ele põe a nuvem sobre você. Ah, Senhor, eu estou com sede. Ele fende a rocha de te dar água. Mas é tudo providência divina. Tudo de providência divina. Vamos nessa? É uma loucura, não é? Ou vamos preferir o conhecimento do bem? O caminho, a árvore do conhecimento do bem. Ah, é legal, legal, legal. Você não sabe que você está cavando a tua cova, o inferno. Tá? Se você não aborrece, você está agradando a sua alma. Tá? Se você ama a sua alma, perde lá. Gente, isso é bagunçar às vezes a cabeça da gente, porque às vezes ouve muitas coisas, mas não ouve essas coisas, às vezes na palavra de Deus, né? Não percebe e nem se prega isso. Por quê? Porque parece que se eu pregar isso, a igreja vai esvaziar. Então é mais fácil falar, olha, vem que o Senhor vai te abençoar, vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar aquilo. Ah, todo mundo quer. E ainda por fim eu vou para a vida eterna, vou morar com Jesus, vou ser a noiva de Cristo. Mas cadê os detalhes? Então pensa se pagar, tá? Por quê? Por que eu falo que tem um preço? Porque na hora que as virgens loucas fizeram, chegaram lá e falaram, queriam pagar. Sabe? Pagar o preço para ter o azeite. Ide e comprai. Tem preço a se pagar. Esse azeite não é barato, não. Tá? É eu sacrificar aborrecer a minha alma, para que eu não perca e que eu ganhe a vida eterna em Jesus Cristo, como noiva de Cristo. Mas se eu comprar esse azeite, pagando ele, eu sei que por um lado, realmente ele foi dado de graça por Jesus, mas eu tenho que fazer uma opção, eu tenho que negar a minha carne e me inclinar para o Espírito. Esse é o preço a se pagar. Mas as outras não pagaram. Por que elas estavam cheias do azeite, que está cheio do Espírito? Você acha que você fica cheio do Espírito à toa? Tem uma diferença muito grande, porque elas pagaram um preço de se encher do Espírito. Tá? Só que chega na hora lá, e agora, no ajuste de conta, como é que fica? Tá? Se for salvo, ainda será salvo como pelo fogo, diz a palavra. Né? E se nem for salvo? E se chegar a perder? Deixar de ser virgem? Perdeu a salvação, querido? Não tem segunda chance. Não tem segunda chance. Por isso, veio Jesus como Adão, que nem Adão lá em Gênesis, poderia ser o segundo Adão, mas faz questão de dizer o último. Porque se já foi segundo, poderia ter o terceiro, mas não, ele é o último. Ele realmente foi o segundo, a ordem foi o segundo, mas ele é o último, não tem outro. Parou aí no 2, tá? Não tem. O que nós vamos fazer? Então, eu espero que essas palavras possam ser meditadas. Elas são até um pouco agressivas,
sabe? De repente você não entende muito o que é andar no Espírito, ainda é um cristão novo, ou mesmo que tenha anos de vida de igreja, mas não tem de comunhão íntima com o Senhor, de andar no Espírito, passar horas do teu dia no Espírito, negando a sua alma, para que o Espírito flua, porque aborrece um, aborrece o outro. Tá? Então eu tenho que me entregar, eu tenho que me deixar levar pelo Espírito. Tá? E talvez você não entenda isso, você esteja entendendo essa palavra muito agressiva. Mas ela é agressiva porque é para te acordar. É para acordarmos diante de tudo isso. Porque há caminho, parece reto. Sabe? Eu seria muito mal se vendo isso não te dissesse, ó, esse é o caminho mal. Parece reto, não é? Não é espiritual, mas também não é do diabo. Aí que você se engana. O que está fora de Deus já é do diabo. Que ele dominou sobre essa terra. Enquanto o Senhor não vir expulsar ele, como é que fica? Quem age no mundo? Tá? A palavra chega a dizer, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. Eu venci. Então, a vitória do Senhor ainda vai se manifestar quando na vinda dele, na ressurreição não, na glorificação dele, tá? Vindo para implantar o milênio, tá? Que todos os verão, todo aquele cenário que Apocalipse mostra, tá? Para que implantar definitivamente o reino, tá? Depois o diabo sendo preso, lançado no inferno, pega o inferno, lança no lago de fogo, que é eterno, tá? E ele reina com a igreja. É só aceitar Jesus? Não, filho. Só aceitar Jesus significa Adão pecou e Deus perdoou. É isso. Sabe? Então, nós que já nascemos em pecado, se ele quer planejar alguma coisa conosco, primeiro tem que nos pôr em condições. Então, o que acontece? Perdoa os nossos pecados e nos dá um novo nascimento para que a gente possa ter comunhão com ele. Mas começou agora a história. Só começou. Tem gente que acha ser salvo é o resultado. Não, é um meio pelo qual Deus executa e executou através de Jesus para cumprir o seu propósito. Mas o propósito de Deus não era morrer pelo homem. É que o homem pecou. Se ele não pecasse, não precisava. Mas isso que nós estamos falando, dele vir e se manifestar na terra como ele vai se manifestar, isso sempre foi o propósito dele. É que ele, pela sua onisciência, sabia que o homem ia cair. Mas ele tinha que dar opção para o homem. E como ele te dá hoje. Mas se você quiser morrer espiritualmente, é só negar Jesus Cristo. Acabou. Sabe? A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito que é em vós. Cada vez que a gente peca, a gente entristece. Mas ela lhe fala, não extingais o Espírito que é em vós. Ele pode sair. E se você saiu, acabou. Acabou. Você não tem mais chance nem de ser salvo. Ou seja, o teu destino é o inferno e o lago de fogo, onde há pranto e ranger de dentes. Tá? Agora, se você nasceu de novo, se não perder a salvação, pelo menos você já está em outro nível, porque você tem a vida espiritual. Mas não é só isso, querido. Ela tem uma caminhada agora. Você se tornou um justo. E a vereda do justo, ela tem que ser caminhada, andada no Espírito, se enchendo no Espírito, até que você chegue à plenitude de Deus. Tá? Até que você se encha do Espírito, a tua lamparina esteja transbordando. Aí você é noiva de Cristo. Ser um só com Ele. Você já pensou? Ele faz questão de mostrar, humanamente falando, que quando o homem se junta com a mulher, ele se torna um só. Um só. Então, o que ele está querendo dizer? Que Cristo e a noiva que vai se casar com ele vão se tornar um só. Sério, eu não consigo nem imaginar isso. Ser um só com o Senhor
ser salvo, estar no céu, ter uma vida espiritual, desfrutar das coisas celestiais, das coisas, tá, que vêm de Deus, já é até quase que impossível podemos imaginar. Agora, ser um só com o Senhor, você quer? Tem um preço a pagar, querido. Tem um preço a pagar. Tá? A gente tem que se santificar, a gente tem que buscar a Deus em todo o tempo. Não é isso que a palavra de Deus diz? Nós temos que nos encher dele. Então, nós temos algo a fazer? Temos, bastante. Quanto à salvação? Não. Dependeu totalmente dele. Quanto a andar no Espírito? Não depende dele, depende de você. Se você não se coloca no Espírito, você não pode ser guiado por ele. É uma coisa que vem de você. Então, o seu trabalho, tá, agora para herdar o reino de Deus, tá, vem agora. Em que nível que você quer ser? Em que nível você quer estar? Tá? Porque tem o tribunal de Cristo, o tal será salvo como que pelo fogo, ou seja, só a salvação. Ou seja, então tem muitas coisas que podem ser edificadas dentro da salvação, após a salvação, e que vai ter efeito eterno. Pensa nisso, tá? Se não é hora da gente fazer algumas mudanças. Tá? Mesmo você que trabalha tanto na igreja, que é bom, não estou dizendo... Jesus não criticou Marta, não. Só disse que ela escolheu a melhor parte. Tá? Então, às vezes você trabalha e vive uma presença de Deus tremenda. Amém, maravilhoso, não tem mais nada que fazer. O duro é você só trabalhar, e você trabalha fazendo coisas humanas, naturais. É para Deus. E aprenda uma coisa, nada que é feito humanamente é para Deus. Deus não recebe. Deus não recebe, é fogo estranho. É fogo estranho. Por que ele deu o Espírito? Para você fazer agora pela tua vontade, pela sua alma? Não. Nós temos que fazer tudo em Espírito. Tá? E se nós estamos na presença de Deus, nós estamos desfrutando. É isso que ele quer mostrar. Tá? Você tem que estar na minha presença. Maria estava na presença dele. Essa é a diferença entre Marta. Marta está fazendo as coisas de forma natural para ele. Porque ama ele, porque ele quer ele, tudo, mas ele não recebe o que não vem do Espírito. Ela está fazendo de forma natural. Agora, Maria estava dando o quê? Tudo que ela tem. Ela mesma para Deus. Para Jesus, né? Ali aos pés de Jesus. Essa é a interpretação que nós temos que dar na palavra. Mas para isso, muitas vezes, temos que ter revelação. Senão, a gente acha que Jesus estava falando aquilo de quê? Para quê? Com que finalidade? Perde até a finalidade. Parece que ele está falando mal de Maria, de Marta. Não, ele está mostrando um fato, que é real e é verdadeiro. E que pode ter várias consequências lá na frente. Amém? Até semana que vem. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.